Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e a pova. Shiryu Mega aqui, como é que vocês estão? Espero que todos bem. E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, que eu vou fazer aqui lendo os comentários. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas eu decidi fazer porque tem muito comentário para responder. E tem muitos comentários que eu acho pertinentes, tá ligado? Que pode, sei lá, tá compartilhando aqui com vocês pra tá trazendo mais coisa, tá ligado? Então, bora lá. Mas antes de eu falar do vídeo, propriamente dito, curta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui. Apesar que eu acho que todo mundo que vai ver esse vídeo aqui seja antigo no canal, tá ligado? Mas, se você é novo aqui, bem-vindo também. E já aproveitando o gancho, tem muita gente que me fala assim: ah, Shiryu, tem vídeo disso, tem vídeo daquilo. Faz vídeo de review do mecha tal, faz vídeo falando do piloto tal. Cara, já tem tudo aqui no canal. Eu tô aqui na página principal do meu YouTube e a gente já tá 712 inscritos. Obrigado, obrigado, sério. Eu acho que do final do ano pra cá, porra, aumentou muito o número de inscritos. Muito assim, muito, enfim. Cara, aqui na página inicial já tem várias playlistzinhas aqui de mecha e tudo mais, com playlist de review de piloto, das tier lists, de outras lives aqui que eu já fiz, tá ligado? De Pokémon, de Devil May Cry, tinha até esquecido disso aqui. Uma playlist com todas as reviews, e também tem uma playlist aqui com as playlists criadas. Mas tem uma aba aqui escrita playlist, que a gente pode entrar aqui e ver todas as playlists que eu já fiz aqui, playlists criadas. Aqui tem todas as playlists criadas, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que se você tá perdido aqui no canal, depois disso tudo que eu falei, tem uma tier list não, uma playlist, escrito todas as reviews. E aqui, cara, tem todas as reviews, tem as tier lists, tem review de mecha, e enfim, aqui tá tudo, tá ligado? Ou quase tudo. Enfim, com certeza o que você quer já tem, eu acho. Mas vamos lá. Primeiro aqui, ó, comentário. Deixa eu dar um zoom aqui na tela pra vocês verem também, tá ligado? Acho que agora dá pra ler. Dá pra ler? Acho que dá pra ler. Nossa, só mais umzinho aqui, ó. Bruno, ele falou: piloto, né? Piloto do Pulsar, a Purit, naquele vídeo sobre o piloto novo, o mecha novo, falando que parece ser bem interessante, cara. Eu também acho. O Lux aqui, que é o Júnior da Links, também comentou. Não sei porque seu nick aqui muda. Falando assim, realmente a habilidade da Purit se encaixaria melhor como um tipo de recharge, né? Tá falando aqui do teletransporte e tudo mais. Muita gente também veio falar do teletransporte. Até separei aqui um vídeo do personagem que eu falei do LoL para falar, do Shaco, tá ligado? Eu ainda acho que a Purit... eu tô bem animado com esse piloto, porque parece que vai ser uma habilidade bem diferente, tá ligado? Então isso tá me animando bastante. No final é sempre uma habilidade bem genérica, mas parece que vai ser algo bem legal. E assim, essa aqui é o Shaco que eu falei, porque aqui ele tava aqui falando, né, do teletransporte. Deixa eu terminar de ler. Ele comentou bastante coisa. Sobre o teletransporte do mecha novo. Sobre o teletransporte do mecha novo, acho que vai ser mais rápido que o Gabriel. Eu também acho. Na real, acho que esse teletransporte vai ser instantâneo, tá ligado? Tipo assim, tipo o teletransporte do Goku, tá ligado? Tá aqui, já tá do outro lado. Mas eu não acho que vai ter uma distância tão grande quanto o do Gabriel. Acho que vai ser um teletransporte bem curtinho. Acho que no máximo 150 metros, no máximo. Tá ligado? 200, quem sabe. Mas acho que vai ser entre 100 e 150 metros o teletransporte. Enfim, como disse Shiryu, esse tipo de mobilidade dele vai combar com a projeção holográfica para confundir o inimigo em batalha, então vai ser algo muito chato. Mas aqui eu separei esse vídeo do Shaco para mostrar para vocês, que é um campeão do League of Legends que tem essa habilidade de se teletransportar, de criar ilusão. Então eu acho que esse mecha vai ser tudo a ver com o Shaco, tá ligado? Aqui, ó. Tava aqui e se teletransportou aqui pra cá. Aí quando ele se teletransporta, ele fica invisível. Nesse do mecha novo, eles não citam invisibilidade, só teletransporte. Mas quem sabe a gente tem uma pequena invisibilidade aí, igual do Snow Mirage, né? Quem sabe? Aí vai ser dois mechas aí que podem acabar ficando invisível. E aqui é a última habilidade dele, que ele meio que cria um clone, né? Uma projeção holográfica, igual que eu tô esperando. Então assim, eu acho que esse mecha, não vou falar que a gameplay dele vai ser igual ao do Shaco, porque não é, até porque ele tem duas armas e provavelmente não vão ser armas brancas, quem sabe, né, de repente podem ser, mas enfim, eu acredito que
a gameplay dele vai ter suas similaridades com o Chaco, mas vão ser bem diferentes. O Kelvin, salve Kelvin, falou aqui, evento novo, faltando 6 dias pro fim de temporada. Cara, essa temporada aí do bagulho mágico tá aí há mó tempão mesmo. E no final da temporada eles decidiram lançar um novo modo de jogo com essa temática. Eu sinceramente achei isso muito bizarro, mas antes tarde do que nunca. Eu ainda não joguei esse modo no Battle Royale, tô animado pra jogar? Mais ou menos. Mas assim, eles deveriam já ter lançado isso antes, não é mesmo? Arthur, salve Arthur, falou que queria algo sobre o Jaca, né, o piloto do Boreas. Não sei por que eu achei que seria diferente esse ano. Já tá pra lançar o Jaca, ó. Há muito tempo. A gente aqui no canal já criou várias teorias de qual seria o próximo piloto a lançar. E muito provavelmente seria o Jaca, seguindo a nossa linha de raciocínio. Mas aparentemente não, vai ser a Purit, não sei pronunciar o nome dela. Mas assim, ainda assim acho que vai ser um mecha legal. Um mecha não, um piloto legal. Acho que diferente do que a gente está acostumado. Que a habilidade dela parece que vai ser diferente. E é um piloto que não tem gênero, né? Então, é isso. Comentário aqui do Jailton. Norma feminista e agora a diversidade de gênero neutro. Não link, comentário com puro sarcasmo. Eu acho que ele tá falando isso, né? Salve. Porque a norma, ela dá mais dano em homem, né? E menos dano de mulher, tá ligado? E agora com esse gênero neutro, acho que ninguém sabe exatamente como a habilidade da norma vai se comportar com a da Purity, sabe? Será que não vai funcionar? Será que ela vai dar mais dano e ao mesmo tempo receber menos dano? Será que vai... Não sei, é difícil dizer, vai ser tipo assim, a gente poderia ficar tipo, muito tempo aqui teorizando, mas a verdade é que ninguém sabe, tá ligado? Outro comentário aqui que eu também achei super interessante, que eu nem sabia disso, porque, como eu já falei, eu acho que o único tipo de vídeo que não vai ter aqui no canal é sobre as histórias dos mechas e de pilotos. Aliás, a lore de alguns mechas até tem, mas de piloto não tem, tá ligado? E ele comentou uma coisa aqui que eu não sabia. Aqui, talvez esse piloto não tenha gênero por ser um humano artificial, tipo um homúnculo, até mesmo um androide. Eu acredito que não é nenhuma dessas coisas pela lore do Pulsar. Parece que isso aqui é muito humano, mas pode ser um... Não é androide que diz o nome, eu acho. Android é robô com parte de homem, né? Mas seria meio que ao contrário. Eu acredito que seja uma pessoa com partes cibernéticas. Se é Android também, não sei. Deixei nos comentários. Mas enfim, pelo visual da Purity, ela parece que é uma pessoa normal, um humano, com algumas partes cibernéticas. Não é o caso de um Android. Quando eu penso em Android, eu penso num robô, tá ligado? Com partes humanas, tipo um coração, sangue, cérebro, sabe? Enfim, Gabriel aqui comentou logo em seguida, mas já temos isso, né? Mobius não é um robô com cérebro humano, tá vendo? Robô com cérebro humano, Android. Não sei, deixa eu ler aqui tudo, eu já li, mas estou lendo aqui com vocês. Não sei, pior que são poucas personagens que leem as biografias, eu particularmente não leio de nenhum. Tem muita gente que já me cobra pra fazer histórias disso, mas sei lá, eu acho que quando eu estiver saturado de jogar Super Mecha, eu vou parar pra ler. O pouco tempo que eu tenho, eu jogo, não leio muito, tá ligado? Mas eu deveria ler mesmo. Parece que, tipo assim, a história tá ficando cada vez mais interessante, tá ligado? Ficando legal isso. Aqui. Não sei, são poucos personagens que eu leio a biografia, mas no caso esse personagem pode ser uma criação sem gênero. E o da Mobius foi uma com gênero, né? Que o Mobius é uma mulher. Outro comentário aqui que eu achei legal que venha mais mechas militares, desde acho que do começo do ano passado, se eu não me engano, tem lançado cada vez mais mechas com essa temática, tá ligado? Começo do ano passado, fim do ano retrasado, eu não lembro. Mas é um tema que eu gosto, tá ligado? Porque fica uma coisa mais pé no chão com o jogo. Eu sei que o jogo é anime, é fofinho, é não sei o que lá e tal, mas eu quero ver mais mechas com características reais, tá ligado? Mais palpáveis com a nossa realidade. E isso é uma coisa que eu gosto bastante do Doomlight, do Snow, do Skyfall também, tá ligado? Que são mechas, vamos dizer assim, um pouco mais pé no chão com o que existe de verdade, tá ligado? Então é uma coisa que eu gosto.
Rodrigo, salve. Será que vem outro mecha do horóscopo chinês aí? Eu, se não me engano, eu falei isso nesse próprio vídeo aqui do mecha aí, do piloto novo. Mas assim, eu real não acho que vai ser um mecha do horóscopo chinês. E sei lá, se for lançar outro mecha do horóscopo chinês, eu chutaria só meio do ano ou fim do ano, com sorte. Eu acho muito que eles vão ficar segurando esses mechas e lançarem datas comemorativas no zodíaco chinês, lá pro aniversário chinês, não sei. Porque esse ano, se eu não me engano, foi o ano do coelho. Então eles lançaram esse mecha pra trazer, tá ligado? Essa parada, assim, e tal. Então eu acho que eles estão pensando muito no super mecha a longo prazo. Eu não quero achar que eles vão lançar um mecha por ano. Espero que não seja isso. Mas eu acredito que eles vão segurar muito até lançar outro mecha do horóscopo. Mas assim, não é nada certo, né? Pode ser que esse mecha novo seja, mas eu acredito que não é o caso. Falando aqui, ele tá falando aqui, o user sobre o novo piloto, né, da Purity. Se o tempo de revocação do mecha não for de 15 a 20% menor, não vale a pena. Pra quem não viu o vídeo, eu comentei aqui que provavelmente a habilidade dela de piloto, ou de mecha, não sei, vai ser conseguir reativar o mecha mais rápido. Por exemplo, se ativou o mecha a primeira vez, foi destruído, tem aquele recharge de segunda vez, né? Esse segundo recharge vai ser mais rápido. Mas assim, de novo, é só teoria, né? Mas isso seria uma habilidade interessante, né? Ter um recharge ali mais rápido. O Thiago Darkside falou que esse novo mecha tem ombros parecidos com a Casca. Cara, quando eu bati o olho, muita gente falou isso nos comentários. Mas assim, eu real, quando bati o olho a primeira vez, eu pensei, é uma nova skin pro Akashi, tá ligado? Eu pensei, mais um falso mecha novo. Mas aí depois eu fui parando para pesquisar melhor as habilidades, traduzir certas coisas do chinês pro inglês, e vi, não, é um mecha novo, ele já tem habilidade. Tipo, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas a gente sabe que ele vai ter holograma, que ele vai se teletransportar, que ele vai ter 2 armas. Então, parece que vai ser um mecha interessante, né? Mesmo não sendo a própria skin do Pulsar. Gabriel falou aqui também um bagulho muito maneiro. O Gabriel, eu gosto muito dele, que ele sempre lança um textão que eu fico, porra, esse cara aqui é brabo. Salve, mano, aqui. Ó, o pessoal do Super Mecha estão precisando contratar novos designers. Concordo. Esse novo mecha está muito parecido com a Casca, não é? E talvez até parecido com o Pulsar. Eu também pensei nisso quando eu bati o olho, mas se a gente olhar bem atento para ele, não tem nada a ver com o Pulsar. Mas tem algumas coisas que lembram, né? As partes de trás. É a mesma coisa que ele falou aqui, ó. Falo das 2 pranchas nas costas. Não fiquei surpreso animado, porque inicialmente pensei que era só skin. Muita gente, né, achou que era só skin. Aí ele complementou aqui, um dash de teletransporte, o Gabriel é o único mecha que faz isso, pelo visto não mais. Ou talvez o pulo seja tipo uma propulsão e nananana. Uma skin de piloto que acho que cairia bem para Purity seria que permitisse a nós carregar mais coisas na mochila como reparo. Porra, isso também seria muito legal. Aumentar a quantidade, né? Se não me engano, do reparo normal são 6. Se pudesse aumentar tipo para 8, já seria bastante coisa, seria interessante. Mas acho que não que uma habilidade dessa seja ruim, mas eu fico pensando no upgrade de uma habilidade assim, como seria, tá ligado? Provavelmente uma habilidade assim teria que dar mais coisas, né? Mas ainda assim seria uma habilidade interessante. Aí ele fala, mais reparadores, mais recharge, mais cura. Outra habilidade que Opa, deixa eu voltar ali aqui que eu fiquei burro. Outra habilidade é que seja como você disse, mas vão um pouco além. Com ela podendo recarregar o mesh um pouquinho mais rápido que os demais pilotos naturalmente. Aumentar um pouquinho o efeito de recharge e também efeito das pilhas de recarga para encontrar no meio da rua. Já a skill de mesh é difícil de definir pelo Pulsar se já ser apelão. O Pulsar é muito apelão. Aliás, o Pulsar, não vou dizer que o Pulsar é apelão, apesar de eu achar ele apelão. O Pulsar ele é muito completo. O Pulsar, basicamente tudo que existe no jogo, de certa forma, ele faz, tá ligado? Então eu acho que é difícil pensar numa habilidade única pro Pulsar, tendo em vista que ele faz de tudo um pouco. Então acho que é difícil pensar numa habilidade que funcione bem só pro Pulsar. E acho que é possível, tá ligado? Eu acho que a habilidade dessa Purity vai ser uma habilidade bem generalista mesmo, tá ligado? Não acho que vai ser algo
tipo, muito exclusivo, tipo o piloto do Gabriel, por exemplo, o Silver Deco. Tá bom, funciona com todos os mechas numa certa distância, mas obviamente funciona melhor com o Gabriel, tá? Porque é um mecha de longa distância, faz sentido. Agora da Purity, eu não consigo pensar em nada, real, nada que seja, que tenha cara de ser exclusivo pro Pulsar, tá ligado? Então, ok, vamos continuar olhando. Se for algo realmente para ajudar o Pulsar, acredito que seja uma skin que aumente a regeneração do combustível, seria Pulsar de melhor para o alvo, mas assim, já meio que existe essa habilidade no jogo, tá ligado? Que é a habilidade da Lilian, também tem a habilidade da Mobius, tem a habilidade da Joana, tem a habilidade do Shin, tá ligado? Tem várias habilidades que, tá ligado? Dão essa movimentação a mais, dão recuperação de combustível. Eu não acredito que a habilidade da Purity seja mais uma habilidade assim, porque, caralho, chega de habilidade assim. Acho que todo mundo quer algo novo, algo que não tem no jogo, tá ligado? Não precisa ser, assim, na minha opinião, não precisa ser uma habilidade roubada, só precisa ser algo diferente. Acredito que a Norma não terá nenhum efeito contra a Purity, já que, não sabendo do gênero dessa Norma, provavelmente não saberia como lidar / agir. Eu também penso nisso, tá ligado? Mas é difícil dizer. É aquilo, acho que só quando lançar de fato que a gente vai ter uma noção de como seriam as coisas. Aqui o Lumo tá falando que eles tinham que lançar mais mechas animalescos, igual a Moonrabbit, e eu concordo, mas acho que eles só vão lançar mechas assim agora com, como eu posso dizer, uma pegada do horóscopo chinês, sabe qual é? Aí estão comentando aqui sobre mecha de aranha e tudo mais. Os japoneses gostam desses mechas com asinha de galinha. Com certeza. Joel, salve Joel. Esse lance de mecha se teletransportar eu acho muito roubado. Imagina você estar rodando o mapa tranquilo com seu mecha e de repente aparece um bagulho do teu lado e te explode de dano. Muito apelão e chato. Eu concordo, muito apelão e chato, mas assim, eu acho que para um mecha ser assim, dessa forma que a gente está pensando, que aparentemente vai ser isso mesmo, ele não vai ter muita vida, ele não vai ter muito shield, e acho que vai ser um mecha, tá ligado? Aquela pessoa que gosta de jogar bem assassino, entrar numa situação, explodir o alvo e ir embora, vai ser justamente assim, tá ligado? Se esse mecha for realmente desse jeito que a gente tá pensando, provavelmente ele vai ser o mecha mais squish do jogo, com menos vida, menos shield, e eu acredito também que ele não vai ter nenhum tipo de, como eu posso dizer assim, habilidade de recuperação de vida, ou de shield, ou shield temporário. Talvez shield temporário ele tenha. Eu ainda vou além, eu acredito que algum core dele, Core 1 ou Core 2, vai ter alguma mecânica de tipo assim, se você conseguir destruir um alvo em menos de tantos segundos, você vai recuperar uma parte da vida. Tenho certeza que se ele for assim de teletransporte e explosão, algum core dele vai fazer esta merda. Ricardo, salve brother, salve. Rodolfo, acho que dava para adicionar uma categoria, né, foi um dos meus vídeos sobre categorias de mecha, chamado chato de se lidar. Aí você poderia colocar Arthur, Farestai e Andrômeda de Trampolim. Andrômeda de Trampolim é realmente o capeta na Terra. O Vitor, salve Vitor. Não tô vendo o Raven aqui. A Raven não tá aí. Tem muito mecha que não tá aí mesmo. Como eu falei, acho que nesse próprio meu vídeo, os mechas que estão na minha tier S e SS basicamente não estão em nenhuma dessa tier list. E isso foi até que o Gabriel comentou aqui no final. O único mecha que apareceu aqui foi o Pulsar, tá ligado? Como o melhor na categoria Contínuos. Mas vamos ver aqui o que o Gabriel falou, que eu também super interessante. Os pontos que ele botou e provavelmente acho que a curiosidade de outras pessoas também, tá ligado? Aqui, salve Gabriel de novo. Eu sempre leio assim quando ele escreve, eu sempre leio assim. Interessante que o top 3 dos mechas, Firestar, Caramel e Ventoros, não sejam especializados em nada. Eles realmente não são especializados em nada. Tipo assim, eles são muito bons, eles são muito versáteis, mas eles não são especializados. Ligado? Eles não são especializados. Isso é uma força deles muito grande, é por isso que eles estão na minha tier list. Porque quando o mecha ele é muito especializado em alguma coisa, ele acaba deixando outras passar. E são mechas que não são especializados em nada, mas eles são bons pra cacete em várias coisas, tá ligado? O que garante muita vantagem em campo de batalha, porque
tudo pode mudar, é Battle Royale, é Team Deathmatch, a gente não sabe quem a gente vai enfrentar, então várias estratégias contam, ligado? Enfim, talvez seja por isso que não estão no seu top 3, né? O Firestar, Caramelo e Ventoros, por não serem bons em apenas uma coisa e sim em várias, podendo assim lidar com diferentes situações e mechas com facilidade. Exatamente. Outra coisa aqui que ele complementou, mais uma categoria, o melhor mecha para jogar no estilo Berserker. Eu tava pensando quando eu tava montando a tier list, mas eu acabei deixando passar isso batido. Acho que quem pode disputar esse título seria Firefox, Arthur, Hot Steel, Trio, Flamengo, Jojo e Ventoros. Acho que desses que eu mais tenho mais segurança para jogar no modo inconsequente seria o Arthur, graças ao seu stun. O que acha, Trio? Cara, eu acho que sinceramente, pra real jogar de um modo inconsequente no jogo, eu acho que o melhor seria o Trio. Para jogar no modo berserkzão Trio, porque o Trio ele tem muita recuperação de shield toda hora, ele não para de atirar por ser contínuo, ele tanca muito bem, dependendo das techs que você usar, você ainda pode ter roubo de vida, tá ligado? O que permite você ser berserker de uma forma mais seguro. E ele é um mecha simples de se jogar, tá ligado? Porque, por exemplo, muita gente ouvia que tinha que faltar o Arthur nessa tier list, mas eu não vejo o Arthur como puramente berserker. Porque o Arthur você tem que se movimentar muito de acordo com o que o inimigo tá fazendo, tá ligado? Você tem que ser muito frio e calculista jogando com o Arthur. Você tem que analisar bem a jogada para saber quando você pode avançar, como você pode avançar. Se você avançar de uma maneira inconsequente com o Arthur, você muito provavelmente vai morrer contra o mecha que você estiver jogando contra, tá ligado? Com o Arthur você tem que jogar tudo muito bem cadenciado. Tipo, eu tenho que usar o dash pra isso, eu tenho que usar arma secundária pra isso. É tudo bem pensado, você não pode jogar com o Arthur de forma inconsequente. Um Trio, eu acho que você pode te dar essa liberdade. Com Hot Steel também, né? O Hot Steel também acho que você pode te dar essa liberdade. E o Firefox, mas com Hot Steel para você fazer isso, você tem que conseguir o gap close, tem que conseguir chegar perto, e nem sempre isso é fácil. Com Firefox, em algumas situações também é assim. Com o Trio, você pode meio que ser inconsequente em todo tipo de jogada, tipo de perto, de longe, flanqueando, dando chase, seja lá o que for. Com o Trio você consegue encaixar, vamos dizer assim, esse estilo inconsequente. Então, se fosse colocar uma categoria Berserker, analisando aqui agora, seria o Trio, beleza? Aqui o Arthur é o melhor no X1. Eu também acho que o Arthur seja melhor no X1 no jogo, tá ligado? Acho que também depende muito de quem que ele vai jogar contra. Contra um Neutron, acho que o Arthur pode ter dificuldade, dependendo da situação. Um Boreas também pode ter dificuldade, tá ligado? O Caramelo também, dependendo da situação, pode ter dificuldade. E assim, infelizmente, é meio que difícil bater um martelo, porque querendo ou não, a gente nunca joga numa arena, tá ligado? Uma arena plana. Tem sempre a questão do terreno, e tem muitos mechas que vão se beneficiar muito do terreno, tá ligado? Então, é difícil dizer que o Arthur é realmente o melhor no X1. Eu acredito que ele realmente seja. Em várias situações o Arthur é realmente muito bom, ele dá muito dano, ele tem uma movimentação muito boa, ele consegue recuperar shield, mas não sei. Acho que de maneira geral sim, ele seria o melhor, mas a gente teria que analisar muito bem a situação. Beleza? Aí o Mr. Gold falando se pá tá na hora de voltar, acho que ele tá falando de voltar no jogo. O Caramelo, o único overpower existente. O Caramelo tá realmente muito forte. O dia que passa ele tá ficando mais forte, ligado? Então é isso, quase meia hora de vídeo, mas sei lá, queria comentar, trocar essa ideia aqui com vocês, porque, sei lá, tem alguns comentários que eu achei interessante aqui pra gente conversar, beleza? Então, beijos, curta, compartilhe e se inscreva no canal, principalmente comente e compartilhe, acho que para o canal aqui continuar crescendo aqui, ó, a gente tá com quantos inscritos? 712. Pô, daqui a pouco a gente chega a 1000, mané. Na moral, eu vou ficar muito feliz se esse ano a gente conseguir bater 1000. Eu já comentei, né, em outro vídeo que eu vou diminuir os vídeos de Super Mac, coisa e tal. Mas é isso.
Ainda quero chegar em 1000 inscritos, que aí dá pra fazer uma brincadeira legal, tá ligado? Mas parar de fazer vídeo Super Mecha eu não vou não. Já conversamos sobre isso, né? Beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. Valeu!